A palavra de Deus nos ensina que a verdade liberta. João 8:32. No entanto, algumas igrejas impõem regras e tradições humanas que confundem os fiéis e distorcem a mensagem original de Cristo. Prepare-se para descobrir a verdade. Você já ouviu falar de regras impostas por algumas igrejas que, na verdade, não têm nenhuma base bíblica? Muitas tradições e costumes acabam sendo seguidos como se fossem mandamentos de Deus. Mas será que estão realmente na Bíblia? Hoje, vamos revelar 10 costumes proibidos que podem estar distorcendo a verdadeira fé cristã. Fique até o final, pois o último é o mais importante de todos. 1. Mulheres não podem usar calça. Muitas igrejas proíbem as mulheres de usarem calças, baseando-se em Deuteronômio 22, 5. Mas será que isso é correto? Esse versículo fala sobre não se vestir como o outro gênero, mas não se refere especificamente à calça. Na época bíblica, homens e mulheres usavam túnicas. Então, essa proibição não tem base sólida nas Escrituras. Além disso, o princípio por trás de Deuteronômio 22, 5 é a distinção entre os sexos, e não uma regra específica sobre tipos de roupas. O mais importante é que a vestimenta seja modesta e apropriada, conforme ensinado em 1 Timóteo 2,9. Hoje, existem calças femininas e masculinas claramente diferenciadas, assim como outras peças de vestuário. Deus se importa mais com o coração e a conduta das pessoas do que com regras externas de vestimenta. 1 Samuel 16:7. Portanto, a verdadeira questão não é o uso da calça, mas se a roupa reflete decência e honra a Deus. 2. Proibição de cortar o cabelo e usar joias. Algumas denominações proíbem as mulheres de cortar o cabelo ou usar joias, alegando que isso desagrada a Deus. Mas a Bíblia não diz isso. Em 1 Coríntios 11:15, Paulo menciona que o cabelo longo da mulher é uma honra para ela, mas isso deve ser entendido no contexto cultural da época, onde o cabelo simbolizava feminilidade e respeito. No entanto, a Bíblia não estabelece um mandamento universal proibindo o corte de cabelo. Em relação às joias, a Bíblia não condena o uso de joias em si, e sim o orgulho e a ostentação. Personagens bíblicos como Rebeca e Esther usavam joias sem serem repreendidas por Deus. Em 1 Pedro 3:3-4, ensina que a verdadeira beleza vem do coração e não apenas da aparência externa. O problema não é cortar o cabelo ou usar joias, mas sim a vaidade excessiva e o orgulho. 3. Uso obrigatório do véu para as mulheres. Algumas igrejas exigem que as mulheres usem véu como sinal de submissão. Mas será que isso é para todos os tempos? 1 Coríntios 11:5 fala sobre o uso do véu na cultura daquela época, mas não como um mandamento eterno. O mais importante é a submissão espiritual a Cristo. Além disso, em 1 Coríntios 11:16, Paulo deixa claro que essa prática não era uma regra universal para todas as igrejas. Contudo, se alguém quiser fazer questão disso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. O véu naquela época simbolizava modéstia e respeito dentro da cultura local. Mas a essência do ensinamento é a atitude do coração diante de Deus. O que realmente importa é que homens e mulheres vivam em submissão a Cristo e em harmonia dentro da igreja, expressando sua fé com humildade e reverência. Efésios 5:21. 4. Mulheres não podem pregar ou ensinar. Alguns afirmam que as mulheres não podem ensinar na igreja, com base em 1 Timóteo 2:12. Mas a Bíblia mostra mulheres como Débora, Priscila e outras que tiveram papéis de liderança e ensino. O contexto de 1 Timóteo trata de uma situação específica, não de uma regra geral. Além disso, em Atos 18:26, vemos Priscila, junto com seu marido Áquila, ensinando Apolo com mais precisão sobre o caminho de Deus. Débora foi juíza e profetisa em Israel, Juízes 4:4-5, liderando e orientando o povo de Deus. No Novo Testamento, Febe é mencionada como diaconisa, Romanos 16:1, e outras mulheres, como Júnia, são reconhecidas como cooperadoras no ministério apostólico, Romanos 16:7. O ensinamento de 1 Timóteo 2:12
deve ser entendido dentro do contexto cultural e dos desafios enfrentados pela igreja da época, e não como uma proibição absoluta para todas as épocas. O mais importante é que tanto homens quanto mulheres usem seus dons para a edificação do corpo de Cristo. Gálatas 3:28. 5. Aplaudir e bater palmas na igreja é pecado. Já ouviu dizer que bater palmas na igreja desrespeita a santidade do culto? Isso não é bíblico. O Salmo 47, versículo 1 diz: Batei palmas todos os povos. Ou seja, aplaudir é uma forma de louvor e alegria na presença de Deus. O importante é adorá-lo em espírito e em verdade, com palmas ou não. Não existe uma única passagem bíblica sequer que condene o ato de bater palmas. Bater palmas é uma questão cultural. A igreja deve usar as melhores formas de expressão existentes em sua cultura, que levem a maioria a participar do louvor. Palmas podem ser usadas, desde que com equilíbrio, para a honra e glória de Deus. 6. Proibição de instrumentos musicais no culto. Muitos acreditam que só podemos louvar a Deus com a voz e que instrumentos musicais são errados. Mas a Bíblia está cheia de passagens que falam sobre louvor com instrumentos. Salmo 150 menciona harpas, flautas, tamborins e outros instrumentos como formas legítimas de adoração a Deus. Além disso, em 2 Crônicas 5:13-14, vemos que, ao tocarem trombetas e outros instrumentos em louvor ao Senhor, a glória de Deus encheu o templo. Davi, um dos maiores adoradores da Bíblia, organizou levitas para ministrarem continuamente com instrumentos musicais. 1 Crônicas 23:5. No Novo Testamento, embora o foco do louvor esteja mais na atitude do coração, não há proibição quanto ao uso de instrumentos na adoração. O importante é que tudo seja feito para glorificar a Deus. Colossenses 3:16-17. 7. Proibição de transfusão de sangue. Algumas igrejas proíbem transfusões de sangue, dizendo que isso é comer sangue. Atos 15:29. Mas receber uma transfusão não é o mesmo que comer sangue. A Bíblia proíbe comer sangue de animais sacrificados, não transfusões que salvam vidas. Além disso, a proibição bíblica sobre o sangue, em Atos 15:29, tem um contexto ligado às leis cerimoniais judaicas e à idolatria, não à medicina moderna. O propósito dessa orientação era promover a unidade entre judeus e gentios na igreja primitiva. A própria Bíblia valoriza a vida acima de rituais externos, Mateus 12:7, e nos incentiva a amar o próximo, o que inclui cuidar da saúde e salvar vidas sempre que possível. Lucas 10:25-37. Assim, uma transfusão de sangue, que preserva a vida, está mais alinhada com os princípios cristãos do que a recusa a um tratamento essencial. 8. Proibição de assistir televisão e usar redes sociais. Algumas igrejas ensinam que assistir TV ou usar redes sociais pode levar ao pecado, pois o conteúdo secular afastaria os fiéis de Deus. Porém, a Bíblia não proíbe o uso da tecnologia. O problema não é a TV ou a internet, mas o que consumimos. Filipenses 4:8 nos orienta a focar em coisas boas e edificantes. Além disso, a tecnologia, quando usada com sabedoria, pode ser uma ferramenta poderosa para edificação e evangelismo. A própria Bíblia foi copiada e disseminada por diferentes meios ao longo da história para alcançar mais pessoas. O problema não está na TV ou na internet em si, mas no uso que fazemos delas. 1 Coríntios 10:21 nos lembra: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se utilizarmos esses meios para aprender, compartilhar a fé e edificar a vida espiritual, eles podem ser bênçãos em vez de obstáculos. 9. Proibição de celebração do Natal e outras festas cristãs. As testemunhas de Jeová não comemoram o Natal, pois alegam que ele tem origens pagãs e que a Bíblia não menciona a data exata do nascimento de Jesus. Embora a data do Natal não esteja na Bíblia, a celebração do nascimento de Cristo não é condenada. Lucas 2:10-14 mostra os anjos celebrando o nascimento de Jesus. O problema está no excesso de materialismo, não na comemoração em si. Além disso,
A Bíblia nos encoraja a lembrar e proclamar as boas novas de Cristo. Lucas 2:17 a 18. E o Natal pode ser uma oportunidade de fazer exatamente isso. Muitas práticas culturais têm origens diversas, mas o que realmente importa é o significado que damos à celebração. Romanos 14, 5 a 6. Se o Natal for comemorado com um coração sincero, em gratidão pelo nascimento do Salvador, não há nada de errado nisso. O foco deve estar em Jesus e na mensagem de amor e esperança que ele trouxe ao mundo. Última e a mais importante: crer que só a sua denominação será salva. Infelizmente, algumas igrejas ensinam que só quem pertence àquela denominação será salvo. Mas Jesus nunca disse isso. Em João 3,16, ele declara que todo aquele que nele crê terá a vida eterna. A salvação não está em uma placa de igreja, mas em Cristo. Além disso, em Efésios 2:8 a 9, a Bíblia deixa claro que a salvação é pela graça, por meio da fé, e não por pertencer a uma instituição religiosa. Jesus afirmou em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdadeira igreja é o corpo de Cristo, composto por todos os que creem nele. Primeira Epístola aos Coríntios 12:12 a 13. Deus não faz acepção de pessoas, Atos 10, 34 a 35. E a salvação está disponível a todos que confessam Jesus como Senhor e Salvador, independentemente da denominação a qual pertencem. Conclusão. Agora que você conhece esses 10 costumes que não estão na Bíblia, reflita. Sua fé está baseada na palavra de Deus ou em tradições humanas? Mateus 15:9 nos alerta: Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Devemos sempre questionar: o que estou seguindo vem da palavra de Deus ou de regras feitas pelos homens? Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos esclarecedores sobre a fé cristã. Comente aqui: você já se deparou com alguma dessas proibições? O que você pensa sobre isso? Vamos debater. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe